Boa noite mais uma vez, agora oficialmente, né? Bem-vindos, bem-vindas à quarta audiência pública que nós estamos realizando no processo de revisão do plano diretor da Lei de Zoneamento. Antes de nós partirmos já para a pauta, quero apresentar o secretário Scudilli, o secretário de Projetos, à mesa. Nós estamos esperando o pessoal da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o presidente Edson Lacerda, assim que ele chegar, ou o representante, eu vou convidá-lo também para compor a mesa. E eu queria esclarecer o seguinte: nós optamos em fazer um processo de revisão diferenciado, diferente daquilo que foi feito na cidade em 2010, 2012. Nós optamos em fazer por etapas. Por quê? Porque fazendo por etapas, nós temos condições de aprofundar melhor cada ponto e fazer mudanças muito mais precisas. E a gente está muito satisfeito com o resultado, porque a primeira etapa já foi votada, inclusive na Câmara, agradeço mais uma vez os vereadores, nós aprovamos por unanimidade a primeira etapa. Isso é uma coisa importante, numa cidade que tem um histórico tão difícil com o plano diretor, um histórico de polêmica, um histórico de desconfianças em relação ao plano diretor, nós fizemos um trabalho que a sociedade acompanha, que os vereadores acompanham, e prova disso, de transparência e de seriedade, é o apoio integral da Câmara. Quer dizer, nesse momento, situação, oposição, entende que a proposta era séria, tecnicamente fundamentada e que nós estamos realmente se guiando pelo interesse público. Então, é importante esse passo. E nessa primeira etapa, nós fizemos a modificação dos chamados corredores urbanos territoriais. Resumidamente, o que nós estamos fazendo? Nós fizemos com que a cidade se organize a partir de eixos de crescimento, formados por ruas, avenidas e rodovias, que fazem Jaú se tornar um polo regional. Então, a ligação de Jaú com Dois Córregos, a ligação de Jaú com Bocaina, a ligação de Jaú com Itapuí, Bauru, esses eixos que chegam até o centro da cidade, são eixos de negócios. Então, nós fizemos essa aprovação e resolvemos um outro problema, crônico. Falta de áreas. O que nós vivenciamos nos últimos anos? A falta de grandes áreas para grandes empreendimentos. Você tem terreno só dentro do perímetro urbano, a um preço alto e tamanho pequeno, que não é o que a gente quer. Isso é bom para um determinado nicho de mercado, mas nós estamos nos preparando para receber investimentos grandes. E isso significa áreas de 10, 20, 30 mil metros. E áreas com um custo melhor. E áreas que sejam estratégicas nesses eixos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A faculdade da UNOeste está sendo construída no limite da expansão urbana. Se alguém quisesse, até bem pouco tempo, fazer um empreendimento grande, uma indústria, ao lado da faculdade, indo no sentido Bauru, não poderia. Hoje, com essa nova realidade, com essa nova modificação, se vier agora uma empresa, um empreendimento grande lá, ele pode. Nós criamos as condições para que esse empreendimento venha. Então, quando as pessoas dizem, mas por que Jaú não atrai grandes indústrias? Um dos motivos é porque até então não tinha área para elas. E se você não tem área apta para receber um grande empreendimento, esquece. Então, nós estamos nos preparando cada vez melhor para isso. Então, foi muito importante, os vereadores tiveram um compromisso muito importante e a gente deu esse passo. E agora nós estamos avançando, já é a quarta audiência, avançando nas outras modificações, ok? Então eu queria fazer esse esclarecimento, agradecer mais uma vez os vereadores, porque nós estamos muito satisfeitos com isso e convictos de que nós estamos no caminho certo. Bom, em relação à pauta, agora eu preciso colocar para facilitar os slides. Aí. Então, a audiência, pode passar, por favor, para a gente não perder tempo. A pauta da audiência. Então, ali são 3 pontos. Novos parâmetros de edificação, projeto de regularização imobiliária e incentivos aos imóveis preserváveis. Nós vamos começar, eu vou propor que a gente faça o seguinte, para não se perder, vamos tentar tratar cada ponto da pauta com começo, meio e fim. Então, eu apresento quais são as propostas e a gente discute.
Vamos ver se a gente consegue, assim. Se a gente vê que não vai, a gente muda o ritmo. Porque eu acho que vocês vão ver que são propostas muito objetivas e foram construídas de uma forma muito técnica, que também não tem muito... as intervenções ou serão muito técnicas ou a gente não tem muito espaço, né? Porque a gente, como eu disse, está fazendo as coisas muito mais regradas do que se fazia antes. Então, o primeiro ponto, em relação a parâmetros de construção. O que é isso? Nós vamos falar de recuos, exigência de recuos dos imóveis, né? Hoje, o empreendedor aqui em Jaú, quando vai querer montar um negócio, vai construir uma casa, vai construir um prédio comercial, ele se vê cheio de exigências, cheio de amarras, recuo de um lado, recuo do outro, recuo no fundo, na frente. Fala, mas não vai sobrar espaço para eu fazer o que eu quero. Então nós vamos tratar desses recuos, nós vamos trazer uma proposta para eles. Como que nós chegamos na proposta que eu vou apresentar para vocês? Nós fizemos a terceira audiência pública lá na FATEC, e lá a Associação dos Engenheiros e Arquitetos apresentou uma proposta inicial. Então, o início desse trabalho se dá com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que na terceira audiência apresentou, ok? De lá, a gente constituiu uma comissão técnica, junto com a comissão de revisão. Nós chamamos, além dos membros da comissão de revisão, nós chamamos representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, chamamos a professora Valéria, da FATEC, que também é presidente do Conselho de Meio Ambiente, o CONDEMA. Nós chamamos os técnicos da Prefeitura, as pessoas responsáveis em aprovar os empreendimentos e analisar os projetos. Então, nós chamamos as pessoas que estão envolvidas nisso e fizemos, salvo engano, foram 5 reuniões de trabalho que nós fizemos, tentando encontrar, a partir daquela proposta inicial, tentando ver o que mais que daria para evoluir, o que daria para permanecer. Então, foi uma proposta construída com a sociedade dessa forma. Não é uma coisa que nós estamos tirando da cabeça e jogando para vocês. Isso já é um trabalho que, principalmente, os profissionais que lidam, engenheiros e arquitetos, que lidam com isso no seu cotidiano, que propuseram isso. Tá certo? Então, como que ficaria? Vamos lá no slide. Bom, primeiro ponto, Código Sanitário como base dos parâmetros. Eu vou fazer uma distinção aqui para a gente não se perder. Nós aprovamos, na primeira etapa, a configuração das ZECUT, Zona Especial Corredor Urbano Territorial. Na ZECUT, que são, como eu disse, esses eixos, vai permanecer como é hoje. Por quê? Porque nós queremos que nesses eixos se mantenha recuo frontal de 5 metros. Por quê? Porque se esses eixos deixam recuo, primeiro que você absorve melhor do trânsito, a gente quer que tenha um trânsito que flua bem e que tenha lugar para parar. E também, no futuro, você ter possibilidade de alargar a via. Então, para que isso continue, foi aprovado dessa forma. Então, nas ECUTs, continua como é hoje, na aprovação nós mantivemos esses padrões. Onde é que nós vamos propor mudanças? Para dentro, ou seja, entre esses eixos, tudo bem? Principalmente no caso de residências, nos bairros, etc. Então, vamos começar com residências. Qual é a proposta nossa? A proposta é ter apenas 3 parâmetros para residências. Derrubar a exigência do recuo frontal, derrubar a exigência do recuo de fundo, derrubar a exigência dos recuos laterais. E permanecer 3 parâmetros que são o seguinte: primeiro, o Código Sanitário, que prevê, por exemplo, se você vai abrir uma janela, você tem que ter um espaço entre a janela e a parede. Então, já existe regra para isso. Então, seria a base o Código Sanitário. E os engenheiros e arquitetos terem a liberdade de construir projetos que resolva a questão de permeabilidade e de ocupação. Então, Código Sanitário, obrigatoriedade da taxa de ocupação
e a obrigatoriedade da taxa de permeabilidade. Seriam esses 3 parâmetros só. Por quê? Porque taxa de permeabilidade de ocupação é aquilo que pega para o município. Principalmente quando você vê o município ter enchente e sai todo mundo reclamando, só que as pessoas não enxergam que boa parte dos problemas da enchente é porque as casas, os imóveis não deixaram um palmo de terra para absorver a água. As pessoas fazem um projeto prevendo um lindo jardim. E depois que eles conseguem uma BITS, eles jogam concreto em cima e aposta que a fiscalização não vai voltar mais, e a casa fica sem um local, um espaço para absorver a água da chuva. E depois os danos causados na cidade são enormes. Então a taxa de permeabilidade precisa ser mantida, a taxa de ocupação, porque você não pode pegar um terreno e construir todo ele sem deixar espaços, e o Código Sanitário como base. Ok? Isso ficaria em relação às residências. Está claro para vocês? Então, todos aqueles parâmetros, quando você pega aquela tabelinha lá, terreno de tantos metros, 1,5 metro de um lado, 1,5 metro do outro, 1 metro não sei o quê, 2 no fundo, esquece, cairia tudo isso. Essa é a proposta. Não significa que vá ser assim, mas é o que nós estamos propondo. Tá certo? Então, o Código Sanitário ficaria como base, os recuos laterais, frontais e de fundo deixariam de existir, a exigência. Você pode deixar, se o seu projeto for conveniente. Agora, como os arquitetos dizem, deixar um corredorzinho para cachorro correr à toa não faz sentido. Não traz conforto para o proprietário e também não resolve o problema da cidade. E hoje a arquitetura e a engenharia está muito avançada, ela tem outras técnicas para resolver o problema do bem-estar. Então, e manter a taxa de ocupação, como é hoje, e taxa de permeabilidade. Sendo que a taxa de permeabilidade teria uma modificação muito importante. Hoje, como que ela funciona? Você pega lá o mapa do zoneamento, tem aquela tabela, e é uma coisa feita por zonas, por zoneamento. Numa ZPR é uma coisa, numa Execute é outra, enfim, você tem o zoneamento, estabelecendo a taxa de permeabilidade, ok? Meio que padronizada. O que nós estamos propondo? Que a taxa de permeabilidade passe a ser definida a partir de microbacias. O que significa isso? Você pegar uma cidade, sobretudo Jaú, que tem uma topografia muito difícil de lidar, porque não é um espaço plano, então, você tem uma topografia diferente e regiões da cidade com características diferentes de solo, de declives, etc. Então, qual que é a ideia? Já há o estudo de definição de microbacias. Isso já está sendo feito, inclusive, pela Secretaria de Obras, o pessoal da Obras, projetos, definindo as microbacias. A partir disso, a gente estabeleceria um percentual de permeabilidade que fosse mais adequado para aquela região da cidade. Então, uma região com alto grau de problemas de drenagem, você exigiria uma taxa de permeabilidade um pouco maior. Em regiões que não tenha problema de drenagem, você exigiria uma taxa de permeabilidade um pouco menor. Ou seja, ela passaria a ser mais coerente, e não, como é hoje, uma régua para todo mundo, e você tem lugar que tem mais problemas do que outros. Então, Código Sanitário, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade prevista a partir das microbacias, de um novo mapeamento, e não mais apenas por zonas. Tudo bem? Essa é a proposta. Aquilo, tudo mais continua, porque o essencial seria essa estrutura para residências. Em relação a prédios comerciais, nós também temos a ideia de que, por exemplo, o recuo frontal, exigir 5 metros, vamos imaginar que você, lá no Campo Belo, vou falar um bairro novo, porque o novo é mais fácil de entender. Então, o sujeito comprou um terreno lá no Campo Belo, ele quer fazer um empreendimento comercial. Hoje ele tem que deixar o recuo de 5 metros, na frente. Aí a pergunta que nós nos fizemos é, por que deixar recuo na frente, num bairro desse, que não é por exemplo, no meio do bairro? Qual é o fundamento do recuo?
E a gente percebeu que não existe um fundamento para esse recuo. Na verdade, é a questão do estacionamento. Só que você pode muito bem construir o seu prédio de forma que o estacionamento fique para dentro do seu terreno. E que você tenha duas vantagens. Primeiro, aquelas vagas de estacionamento na frente do seu prédio continuam do povo, continuam públicas. Porque hoje as pessoas fazem o rebaixamento dos 5 metros e não deixam ninguém estacionar. Quer dizer, eu não posso parar meu carro ali, porque é rebaixado, mas também se eu paro na vaga que passa a ser de uso público, vai ter problema. Ou então põe uma corrente, não é assim? Então você não resolve o problema do estacionamento. Qual que é a nossa proposta? Você pode muito bem fazer, como a farmácia São Paulo lá na Claudine. Imagine que a farmácia São Paulo não tivesse recuo na frente. Ela tem, mas imagine que ela não tivesse. Quantas vagas de estacionamento ela conseguiu garantir lá no fundo do terreno? Então ela resolveu o problema do estacionamento, para ela e para nós. Imagine que um empreendimento desse tipo, ele resolve o problema das vagas e na frente do estabelecimento a gente pode parar o carro. Nós não perdemos essa vaga, nós não criamos conflitos. Então, fora dos eixos, nós entendemos que os recuos frontais não cumprem o papel. É de uma exigência um pouco sem muito fundamento. Esse é o entendimento. Então a gente está defendendo que os empreendimentos comerciais não tenham exigência de recuo frontal de 5 metros, a não ser que eles estejam, como eu disse, numa Zecute. Aí sim tem um fundamento, porque a Zecute precisa ter esse alargamento, tanto de perspectiva quanto no futuro. Então, prédio comercial também cairia o recuo frontal. O recuo de fundo ficaria baseado no Código Sanitário. Então, se você for fazer uma janela no fundo, você quer fazer um banheiro, uma cozinha no fundo do seu prédio, da sua loja, então você vai ter que deixar um espaço aberto. Então, você faria o recuo conforme a necessidade. Mais ou menos isso. Mas não teria mais a exigência rígida como é hoje. Não interessa o que você vai fazer, você tem que deixar o espaço. Aí o cara, o que ele faz? Ele faz o projeto, aprova, depois derruba e faz até a parede do fundo. E aí a gente não tem nem a parte de sanitária atendida. Por quê? Porque a gente exige tanto que força a pessoa a não fazer. É uma coisa meio absurda. Então, no fundo, o Código Sanitário. E as laterais? As laterais, até porque, por exemplo, se você vai absorver o estacionamento dentro, você vai ter que deixar um lado, né, de 2,5 metros, mais ou menos, 3 para o carro entrar até o fundo. Então, a gente está dando essa liberdade e você pode substituir esses recuos laterais como é hoje na lei, manteria. Você pode, por exemplo, criar um sistema de aproveitamento de águas pluviais e, com isso, ter o direito de fazer de limite a limite. Então, isso já está na lei, continuaria. Então, recuo frontal cairia, recuo de fundo, Código Sanitário, e nas laterais mantém o que está hoje. Ou seja, se você resolver o problema da captação de água, você pode encostar no limite do terreno. Ou, aí você fica livre, se quiser deixar um espaço para poder entrar um carro, aí cada um faz o seu projeto. Então, é mais ou menos isso. Está claro para todo mundo? Comercial e residencial. Então, esses seriam os parâmetros de construção. O que teria ainda para a gente encerrar esse módulo? Como eu disse, o que nós não estamos propondo continuaria como está, mas isso vai ser muito importante quando a gente entrar no segundo ponto, que é a regularização. Porque hoje nós temos uma cidade, infelizmente, algumas projeções dão que mais da metade, talvez, da cidade está irregular. Quer dizer, isso é ruim para as pessoas, porque tem pessoas que têm uma casa, mas não conseguem ter escritura da casa, não conseguem ter segurança jurídica do seu patrimônio. E a prefeitura também perde com isso. Então, todo mundo perde por uma cultura da irregularidade. Uma cultura da irregularidade, da falta de fiscalização, do querer levar vantagem. E aí você tem uma cidade que cresceu sem ter regramento cumprido. E você tem que passar isso a limpo, de algum jeito. E nós estamos propondo passar isso a limpo, para que daqui para frente a gente resolva esse passado e daqui para frente tenha mais compromisso público e as pessoas não queiram enganar o poder público, ludibriando, fazendo essas manobras e cumpra a lei. Então a gente faz uma lei mais razoável, mas para que você cumpra.
Porque daí todo mundo ganha, você, a sociedade, enfim. Então, os parâmetros seriam esses. Acho que é isso, né? Dos parâmetros, seriam esse ponto. O que a gente faz? Abre para vocês se manifestarem e depois no final abre geral? Podemos? 1 e o 2 podia fazer juntos, né? Pode ser. Pode ser? Porque o 2 está casado com esse, que é o seguinte. Então vamos para o 2. Eu estou correndo porque eu quero deixar tempo para vocês falarem mais. Eu quero mais gente falando. A segunda proposta está muito vinculada com a primeira. Apresentar um projeto de lei para regularizar os imóveis que foram construídos em desacordo com os parâmetros construtivos. Então vamos lá. Muda o slide agora que eu vou começar com os parâmetros. Olha lá. Então, como eu disse, você tem uma cidade que nos últimos anos, principalmente, cresceu na base muita gente fez imóveis e permanecem irregulares. Tem gente que mora, paga IPTU de um terreno, mas tem uma casa lá. Tem gente que tem um projeto de 100 metros aprovados, mas tem uma casa de 300 metros de área ocupada. Essa é a realidade. E agora o cerco está se fechando de uma tal maneira, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque agora o INSS, a Receita Federal, os órgãos de fiscalização fecharam o cerco de tal maneira que você hoje não consegue mais abrir uma empresa no imóvel se o imóvel não tiver regularizado. Então, tem muita gente que está sofrendo hoje porque ele quer abrir, até na casa, tem um amigo que quer abrir na casa dele um escritório. O fiscal vai lá e fala, viu, mas essa parte aqui do fundo não está no seu projeto? Ah, não, mas eu construí depois. Viu? Então, você vai primeiro regularizar isso, recolher as taxas, pôr tudo bonitinho, depois você vai ter o alvará para funcionar. E por que a prefeitura tem que fazer isso? Porque senão ela é responsável. Quando o fiscal vai lá, ele tem que avisar os órgãos, dizer, nós estamos indo lá. Depois tem que dizer, notificamos, vai fazer. E a hora que regularizar tem que demonstrar. Por quê? Porque você tem que pagar de acordo com aquilo que você ocupa. Então, nem abrir empresa não vai conseguir mais se não tiver regularizado. Então, nós precisamos dar um jeito de regularizar essa cidade. Até para isso. Tá certo? Então, o primeiro ponto, vamos lá. Imóveis construídos antes de 1978. Então, o que a gente estabeleceu? Nós estabelecemos primeiro um parâmetro temporal. Antes de 1978, não existia regra objetiva para as construções desse tipo. Então não adianta você exigir um imóvel que foi construído lá antes de 78, que ele se adeque às normas atuais. E também nós fizemos um levantamento que são poucos os casos, porque parece que naquela época havia fiscalização que funcionava melhor, porque os poucos imóveis estão dentro da regra. Mas aqueles ainda que escaparam, o que nós estamos propondo? Como não tinha regra que te exigisse algo diferente, vem aqui na prefeitura, vamos regularizar o imóvel, vamos passar certinho no seu nome, e você ter a segurança disso, para que você tenha uma vida regular, você possa abrir uma empresa no seu imóvel, etc. e tal. Beleza. Então, antes de 1978, a proposta vem aqui que nós vamos regularizar, sem questionar o que está acontecendo lá. Porque nós não temos regra para cobrar. Ok? O segundo marco temporal seria de 1978, ou mais precisamente, da entrada em vigor do Código Sanitário Estadual até 2007, a entrada em vigor da Lei de Zoneamento, que trouxe as regras, né, novas. Então, neste período, valeria o quê? Se você construiu entre 1978 e 2007 e cumpriu o Código Sanitário, que era a lei que estava em vigor, era a única referência que se tinha, vem aqui que a gente vai regularizar também. Agora, se você não cumpriu nem o Código Sanitário que estava em vigor, então você está descumprindo a lei desde lá de trás. Então aí vai chegar na outra etapa, que eu vou mostrar para vocês, que é como que a gente resolve. Mas a princípio seria, cumprir o Código Sanitário, ok, vem aqui, vamos regularizar. Tudo bem? Antes de 78,
sem exigência nenhuma, de 78 a 2007, Código Sanitário. E de 2007 para cá? De 2007 para cá, tem que valer a lei que estiver em vigor. E aí nós temos um problema para solucionar, porque a maioria dos problemas foram criados de 2007 para cá. Nós temos centenas de projetos parados que não saem do papel porque o empreendedor não quer, não aceita os parâmetros, não consegue liberar de outro jeito. Alguns fazem descumprindo a lei, outros não querem descumprir a lei e você cria um embaraço. Muitos imóveis foram construídos sem respeitar as regras. E agora a discussão é: o que nós vamos fazer com eles? Vamos derrubar tudo? Então nós vamos propor o seguinte: vai valer a regra que nós definimos no momento. Então vamos lá. Se a gente aprovar que nas residências os recuos laterais não são mais obrigatórios, e você tem uma casa, eu vou dar um exemplo bem ilustrativo. Você tinha um terreno de 360 metros, num lugar, construiu no estilo edícula. Você fez 2 quartos, sala, não sei o quê, mas lá para o fundo, deixou lá no fundo a lavanderia aberta, deixou um recuo no fundo pequeno para a lavanderia, fez a casa, na frente deixou um gramado grande para pôr uma piscina, etc. e tal. Beleza. Você cumpriu a taxa de ocupação daquele lugar? Ah, cumpri. Eu não fiz mais do que eu podia. Beleza. Manteve permeabilidade? Puxa, mais do que precisava. Eu deixei um terreno enorme na frente. Beleza. Cumpriu o Código Sanitário? Sim, no fundo, fiz uma saída da janela do banheiro, da cozinha, tem um espaço aberto. Ok, cumpriu. Então, se nós derrubarmos a exigência dos parâmetros, essa pessoa que respeitou a ocupação, está contribuindo com a permeabilidade, mas que está fora, não consegue passar no nome, não consegue uma escritura porque está contrariando as regras, com essa nova realidade, ele vem aqui e fala assim: agora eu posso regularizar o meu imóvel. Como não há mais exigência de recuos laterais, e eu não tinha deixado o recuo lateral, eu consigo regularizar meu imóvel. Entendeu? Então, valerá o que nós aprovarmos. Se nós chegarmos à conclusão de que não deve derrubar os recuos, ok. Então, quem quiser regularizar de 2007 para cá, vai ter que ou ter o recuo ou compensar de alguma maneira, que eu vou falar para vocês como será possível compensar. Tudo bem? Então, se a gente mudar, nós vamos também mudar a regra para esses imóveis de 2007 para cá. Ficou claro isso? Tudo bem até aqui? Segundo ponto. Lacerda chegou? Cadê o Lacerda? Presidente? Cadê o presidente? Por gentileza, venha compor a mesa com a gente. Então, a primeira referência seria a questão temporal. Ao longo do tempo, a gente vai exigir determinadas regras. Tudo bem? A forma de comprovação, isso aí, na verdade, é uma lista de sugestões. Nós vamos ter que aprimorar isso juntos, né? A gente sabe que tem como apurar por projeto aprovado. O Google Maps que a gente coloca, que é uma coisa muito importante, né? De 2006 para cá, nós temos quase que anual ou bianual, né? Eu acho que o Google atualiza a cada 2 anos, nós temos a cidade crescendo. Então, você pegar, eu construí antes de 2006. Espera aí, deixa eu ver aqui. Estava lá, não está lá o imóvel, você consegue seguir isso. Então, são maneiras. Nós temos o levantamento aéreo da Prefeitura, de 2005, é o mais recente, que também faz uma foto aérea e define o que você tinha lá naquele terreno, naquele momento. A gente tem como comprovar. E de lá para cá a gente tem, como eu disse, o Google, outros documentos. Então, depois vai regulamentar e definir o que nós vamos aceitar como prova para você dizer se você construiu antes de 78, se construiu depois de 78, se construiu depois de 2007, etc. e tal. Tudo bem? Então, isso aí nós vamos chegar, definir os parâmetros. O importante, nesse momento, nós precisamos que as diretrizes sejam legitimadas. Se vocês legitimarem as diretrizes, nós vamos
seguindo e aprofundando e especificando isso. Então, o marco temporal seria esse. E aí, a proposta de regularizar. Vamos lá no que faz. Veja só. Onde que pegaria taxa de ocupação e taxa de permeabilidade? Se a gente aprovar todo o resto, é nisso que vai pegar. Então, a pessoa que ocupou, vamos supor que lá onde ela tem a casa, seria 0,4 a taxa de ocupação, ou seja, ela poderia ocupar 40% do terreno. E ela foi lá e ocupou 60% do terreno. Bem, e aí? O que a gente faz com esse caso? Opção 1, derruba o que está em excesso, para regularizar. Essa é uma opção, talvez não seja a melhor. Opção 2, você vai ter que então compensar de forma pecuniária, vai ter que indenizar o município por uma ocupação irregular que você fez. E aí a gente estabeleceria uma tabela, nós não vamos discutir agora os valores, mas definiria uma tabela que fosse razoável e considerasse a localização do terreno, o zoneamento, etc., e valor venal, e estabelecesse o seguinte: era para ser 0,40, só 40%. Você ocupou mais 20%. Esses 20% significa X metros quadrados. E o metro quadrado aí, você vai ter que indenizar tantos reais. Tá certo? Então, você vai pagar pela invasão que você fez, irregular. E esse dinheiro? Esse dinheiro iria... nós estamos propondo que esse dinheiro da indenização por ocupação irregular possa ser usado num fundo para preservar o patrimônio histórico, fazer intervenções no centro, etc. Seja usado para... não vá para o caixa da prefeitura comum, porque depois você não consegue direcionar como devido, mas que vá para um fundo que a gente fala, então você compensou a sua ocupação irregular e com esse dinheiro nós vamos melhorar a drenagem, nós vamos melhorar a mobilidade do município. E nos casos de taxa de permeabilidade, esse é mais complexo. Vamos lá. O sujeito fez aquilo que eu contei para vocês, fez um projetinho, tinha um belo jardim projetado lá, parece que ia ser bonito, só que depois que o fiscal saiu, ele tacou concreto lá e não tem nem, só sobrou um ralinho, não tem nem, tapou tudo, beleza. Nós vamos lá, vamos tirar foto, vamos pegar do Google, enfim, nós vamos ter os mecanismos de dizer, olha, você tinha que ter deixado, vamos supor, 20 metros quadrados de área permeável, e você não deixou. Como é que nós vamos resolver isso? E agora eu queria que vocês prestassem bem atenção, que a gente está propondo que seja de uma forma... porque qual é o nosso objetivo? Garantir a permeabilidade. Então, esse é o objetivo. A gente não quer que pagar por permeabilidade seja uma opção, que o sujeito fale assim, o que eu posso fazer? Eu posso pagar? Eu pago. Não, porque isso não resolve o nosso problema. Traz mais dinheiro para o caixa, mas não resolve o nosso problema, que é a permeabilidade. Principalmente com as enchentes, com toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, o que nós queremos? Nós queremos estimular que dê solução de permeabilidade. E no último caso, se não tiver o que fazer, vamos para o pagamento de indenização. Então, qual que seria digamos, o caminho? A primeira opção, criar a área permeável no imóvel. Então, você diria assim, olha, você tem a opção de quebrar lá o espaço que você cimentou e fazer uma área permeável. E você regulariza o seu imóvel. Essa seria, digamos, o ideal. Aí a pessoa diz, não, mas isso para mim é inviável. Então, poderíamos cair para uma segunda possibilidade. Talvez você possa fazer uma área permeável. Se você devia uma área de 20 metros, vamos imaginar que você criou uma área de 10 metros e os outros 10 você pode compensar com técnicas de construção, por exemplo, aproveitamento de águas pluviais com cisterna, brocas, né, como chama, broca, drenantes, enfim, você dar uma solução técnica, dizer, olha, 10 metros eu devolvi com terra permeável, com espaço permeável, e os outros 10 eu estou compensando, tirando o impacto dessa água com sistemas de drenagem, com sistemas de armazenamento de água pluvial, etc. Então, seria uma forma.
Terceiro, bom, não dá, porque tem imóvel também que não dá para fazer, deixar nenhum espaço de terra. Então, também poderia optar por um projeto técnico que desse uma solução de permeabilidade com aproveitamento de água, com brocas, etc., e que resolvesse tudo. Beleza. Olha, a gente tem uma tabela e a gente foi pesquisar, isso é muito tranquilo. Existe uma fórmula que a gente faz, olha, X metros quadrados de área de terra corresponde a X litros de água armazenada, por exemplo. Então, essa tabela ela já existe. Então, você teria, quanto que eu preciso aí? Você precisa armazenar 3.000 litros de água pluvial. Então, faz um sistema com essa capacidade, compensou o que você tinha que ter deixado em terra. Beleza, regulariza. Ok? Aí chegamos no quarto ponto. Não deu para quebrar o chão, não deu para fazer um pouco de chão quebrado com um sistema com outras técnicas, não deu para resolver só na técnica. O que nós vamos fazer? Então paga, ué. Não é isso que a gente quer, mas então paga. E aí também de forma proporcional. Ou seja, quanto é a área que você tinha que ter deixado permeável? 20 metros. Então, 20 metros quadrados vezes um valor tal é igual X, é o valor que você tem que pagar para indenizar o município por esse descumprimento da lei que você teve. E para onde vai o dinheiro? Para um fundo para fazer obras de drenagem e resolver o problema das águas, não só de hoje, mas pensando no futuro da cidade, um dia essa cidade não ter mais problemas de drenagem. Tudo bem? E esse dinheiro, se vocês pensarem que boa parte dos imóveis poderiam optar por isso, a gente teria uma verba boa para fazer obra, para melhorar a drenagem urbana. Então, o que pagaria para a taxa de ocupação pode usar, por exemplo, em patrimônio, etc. E o que arrecadaria com taxa de permeabilidade usar para drenagem. O dinheiro carimbado, para não ter desculpa. Né? E que isso possa valer para os próximos governos. Esse dinheiro aqui é drenagem. É drenagem. E a gente precisa resolver esse problema. Tudo bem? Então, a proposta seria essa: estabelecer esses marcos, a pessoa poder se adequar até 1978 sem nenhuma exigência, de 78 a 2007, pelo menos o Código Sanitário. Mas eu fiz a minha casa e nem o Código Sanitário eu cumpri. Então, você também vai ter que pagar. Vai ter que pagar também. Não tem o que fazer. Ou então você derruba. Ou derruba um pedaço. O que não pode é falar assim, se tinha a regra, você tem que cumprir. O que nós estamos fazendo é criando condições de você se regularizar. Tá certo? E a gente imagina que com isso, como eu disse, no caso de permeabilidade, o grande foco nosso é reverter numa situação de impermeabilidade. Esse é o foco. E no limite, se não tiver condições técnicas para isso, a gente compensar com obras de drenagem com dinheiro pago por quem invadiu, por quem ocupou essa área irregularmente. Tudo bem? Então, ficaria dessa forma. Isso seria um projeto de lei. Isso serve para casa, serve para imóvel comercial, quer dizer, todos os imóveis se enquadrariam nisso, e a gente conseguiria passar uma régua, mas não uma régua anistiando, sabe aquela coisa? Perdoa os seus erros e vamos daqui para frente. Não. Nós vamos dar meios para você entrar na lei, mas de forma que seja mais próximo da justiça. Porque não é justo a cidade conviver com problemas de drenagem porque você acha que a terra vai sujar a sua casa. Não é certo isso. Porque nós vivemos, você tem a sua propriedade particular, mas o princípio constitucional, a propriedade tem um papel social acima de tudo, que não pode ser descartado. Então, essas seriam as propostas. Tudo bem? Está claro para todo mundo? Quer que eu já embale e depois a gente abre tudo? Porque é tão rápido o outro também. Bom, então eu já falo o terceiro e aí a gente abre para a discussão. Pois não. Claro. Eu gostaria só de fazer... Vereador, então, vamos fazer o seguinte, então a gente fez o 1 e o 2, vamos discutir isso. Aí depois vamos para o 3. Exato, só essas Quem quiser se inscrever vai passar muito tempo e depois acaba a gente se esquecendo. Eu só queria fazer 3 perguntas, eu faço as 3 depois vocês respondem, ou os técnicos aí.
Não é um pouco contraditório a gente dizer que vamos acabar com os recuos sem mexer na taxa de ocupação e nem na taxa de permeabilidade? Porque assim, no final aí você acabou respondendo em parte essa pergunta, porque você disse o seguinte, que se ele fizer uma captação, ele consegue eliminar os recuos. Só que isso seria na taxa de permeabilidade, mas na taxa de ocupação ainda ficaria essa dúvida, né? Ou seja, isso aí caberia, se ele não conseguir resolver esse problema, ele iria para a indenização. O que eu pude perceber aqui, que toda vez que houver uma impossibilidade material, o que é impossibilidade material? A gente chama isso na justiça, o que é? O imóvel não consegue mais se adequar. Pela sua formação e a sua edificação, não dá mais para se adequar, gerou impossibilidade material. Gerando impossibilidade material, ele vai ter que pagar. Não vai ter outra solução. Outra coisa que eu queria colocar. Aqueles imóveis que foram construídos, por exemplo, eu tenho alguns casos de gente que me procurou, falando, ele construiu um imóvel, não fez a aprovação da planta, mas construiu de acordo com a legislação da época. Né? Em seguida, sobreveio uma legislação que mudou as regras. Ele não conseguiu mais aprovação. Essa legislação da época não vai servir como base, como seria uma espécie de direito adquirido para ele poder aprovar aquela planta daquela forma, porque a legislação, embora ele não tenha procedido à averbação, a legislação permitiria, na época, fazer? Porque muitas vezes a legislação, o quê? Ela acabou prejudicando, não prejudicando, talvez muitas vezes até ela melhorou. Mas como não havia na época, esse cidadão que não aprovou a planta à época, ele foi apenado, né? Essas seriam as minhas dúvidas. Quer responder? Técnicos? Eu acho que em relação à primeira, a gente não vê contradição pelo seguinte. O que nós estamos pensando daqui para frente é que existem formas de se construir que consegue atender a questão de permeabilidade, de ocupação, e dá mais até conforto e mais qualidade para o imóvel, dependendo daquilo que ele for construir. Então, nós não entendemos que seja uma coisa contraditória, são coisas diferentes. O que nós estamos dizendo a permeabilidade é uma questão que não pode deixar de existir, porque isso tem um impacto coletivo muito grande. Agora, se você vai construir uma casa em L, em U, você vai fazer um jardim no meio da casa, aí você tem toda a liberdade de construir. Hoje, não é assim. Hoje você compra um terreno, aí você vai olhar lá e dizer, mas puxa vida, eu tenho que deixar 1,5 metro de um lado, 1,5 metro do outro, 3 na frente, 3 no fundo, mas não quero uma casa assim, eu queria construir minha casa de outro jeito, não é isso? Então, o que nós estamos dizendo, construa do jeito que você quiser, desde que você deixe espaço para permeabilidade, desde que você não ocupe mais do que o que está permitido ali, e que tenha pelo menos o código sanitário, né? Você não pode construir sem respeitar minimamente as questões sanitárias. Então, nós estamos dando essa liberdade. Então, na verdade, o que a gente está pensando? Os projetos serão diferentes, não vai mais ser essa coisa quadrada que existe hoje, até por causa das exigências. Vão ter liberdade de construir projetos diferentes e atendendo a permeabilidade. É isso que a gente entende. E a segunda pergunta os marcos temporais, como eu disse, é a referência. Se ele construiu, por exemplo, ele construiu em 2005, mas ele não regularizou. Aí, em 2007, veio a lei de zoneamento. E aí quando ele veio aqui, falou, agora você não vai regularizar mais, porque a lei exige, por exemplo, um recuo lateral. E aí ele ficou com mico, porque ele não regularizou. O que nós estamos propondo? Se nós derrubarmos, por exemplo, os recuos laterais, vamos imaginar que nós derrubamos os recuos laterais, como é a proposta, e esse imóvel é justamente o recuo lateral, que é o problema dele, vai valer a nova lei, essa nova realidade. Ele vai poder regularizar nesta nova realidade. É isso. É justamente. Nós temos muitos casos, você sabe bem, muitos casos desses, que estão aí. Quer dizer, você tem os imóveis irregulares, e agora, você imagina se é imóvel comercial, se é imóvel para fazer empresa, para ter empresa, ele não consegue mais alvará se for nesse imóvel. Ele construiu lá um imóvel para ser uma clínica, mas não regularizou,
e ele quer agora vender, ou então alguém vai montar uma clínica, fala, não, mas você não pode montar uma clínica aí, pô, porque você não vai ter o alvará porque não está regularizado. Então, se nós mudarmos os padrões, os parâmetros, nessa nova realidade ele vai ter que se encaixar. Agora, se nem nessa nova realidade ele se encaixar, como eu disse, aí vai ter que indenizar. Porque tem casos e casos, né? Tem gente que exagera em tudo, inclusive na ocupação dos espaços. Certo? Mais alguma pergunta? Alguma colocação sobre esse tema? Tranquilos? Podemos? Sim, vamos agora falar do outro ponto. Isso. É que o vereador interviu, e é importante que faça isso, para a gente não ter dúvidas, né? E como eu disse, não significa que isso aqui vai segunda-feira para a Câmara para votar, nós estamos construindo. Então é importante que vocês deem sugestões. Se você falar, isso aí não vai dar certo. Tudo isso aqui está sendo gravado, é uma ata digital, então tudo isso é considerado, tá certo? Bom, o terceiro ponto, nós não estamos... Na primeira etapa de aprovação do plano diretor, nós já demos um primeiro passo. Qual foi? Tirar a exigência de vagas de estacionamento para imóveis preserváveis que queiram montar negócios. Então, por exemplo, um imóvel preservado antigo não tem garagem, não tem lugar para parar um carro. Aí o que acontecia? Ele vinha aqui para montar, eu quero montar uma loja. Não, mas você tem que ter vaga de estacionamento. Não, mas como que eu vou ter vaga de estacionamento se o imóvel é feito, não tem espaço? Não, então você vai ter que dar um jeito. E aí entrava aquela situação vexatória de ou alugava uma vaga no estacionamento particular próximo, ou arrumava uma vaga a 100 metros, 200, como se alguém fosse parar 200 metros para ir lá na sua loja, porque lá é a sua vaga de estacionamento. Quer dizer, é uma coisa irracional. Então, o que nós fizemos? Nós queremos que o imóvel preservado seja usado. Então, o primeiro passo, modesto, mas concreto, foi a gente tirar a exigência. Beleza. Se você quiser montar hoje uma loja, um restaurante, não precisa mais se preocupar com vaga de estacionamento, porque a gente quer que você dê uso para o imóvel. O que eu vou trazer agora é o mesmo sentido. Ou seja, nós queremos, primeiro, oferecer estímulos para quem tem imóvel. Depois que a gente oferecer os estímulos, aí você vai poder avaliar melhor se você tem um mico na mão ou se você tem uma grande oportunidade. E só nesse momento é que aí sim nós vamos ter maturidade e condições de discutir a famosa lista dos imóveis. Porque hoje as pessoas não têm incentivo, não é vantajoso ter um imóvel preservado. Essa é a realidade. Hoje não é vantajoso. E aí o que o cara quer? Viu? Reclassifica. Ele só quer tirar o imóvel dele da lista. De grau 3, não, grau 4, eu tiro uma foto e esquece isso. Né? Por quê? Porque, claro, ele não tem o que fazer com o imóvel. É muito restrito. Tem o que fazer, mas é restrito. Pelo menos é isso que a gente vê na realidade. Agora, o que nós estamos... Primeiro, vamos dar incentivo e você vai ver que você tem uma grande oportunidade. E se você aproveitar essa oportunidade, é bom para você, porque você vai ganhar dinheiro com isso, e é bom para a cidade, que vai manter o seu patrimônio. Por isso que é a visão de desenvolvimento com preservação. Nós não entendemos que uma coisa substitua ou exclua a outra. Então, o que nós estamos trazendo hoje? Alguns incentivos, que não fomos nós que inventamos. Dalbó está aqui presente, que é uma pessoa admirável nessa luta do patrimônio histórico. Vocês, há alguns anos, se reuniram, fizeram um trabalho pensando em algumas propostas de incentivo. O que nós fizemos? Pegamos o trabalho de vocês, as propostas que já tinham sido feitas pelo CONPAC, pelos técnicos, as pessoas já tinham discutido isso. Nós pegamos e estamos partindo dessas propostas, tentando até melhorar, se for possível, e ver se a gente emplaca. Tudo bem? Como que seriam essas propostas? Então, aumentar o incentivo dos prédios. A prefeitura, ela tem muita limitação, né? As pessoas às vezes cobram tanto da prefeitura, a prefeitura tem que ajudar, tem que ajudar. Veja, vá conhecer a realidade do que é uma prefeitura, você vai ver que as limitações são enormes.
O que nós podemos, por exemplo, isentar ou diminuir de carga tributária em cima de um negócio? IPTU, ISSQN, o que mais? E o ITBI quando você for vender, só isso, acabou. Ah, não, mas tem que ter incentivo, viu? É só isso que nós temos. E isso, a soma desses 3 impostos, se for depender disso, a cidade se sustenta. É um percentual muito pequeno perto do orçamento municipal. Quer dizer, é pequeno e é a única coisa que a gente teria para incentivar. Então, é uma situação difícil. Mas a gente entende que, em alguns casos, isso seja possível, pensando no resultado posterior, ou seja, o que isso vai trazer depois de benefício. Então, nos casos dos imóveis preserváveis, nós estamos propondo que a isenção do IPTU... Como que é hoje? Hoje, se você tiver um imóvel em ótimas condições, próximo da originalidade, muito conservado, etc., você pode requerer uma isenção de 50% do IPTU. Mas o imóvel tem que estar numa situação muito boa, não é qualquer imóvel que consegue. Isso é hoje. O que a gente vê na prática? Uma dificuldade enorme disso acontecer. E também, só isso parece que não está dando o efeito que a gente queria. Nós estamos propondo uma política mais ousada de fazer com que o IPTU possa ser abatido em até 100%. E agora começamos a pensar. Nós fizemos o levantamento do imóvel. Quantos metros quadrados do imóvel que você fez o levantamento de 17 mil de IPTU? Um imóvel central. Nós fizemos uma estimativa com alguns imóveis. Eu vou dar um exemplo. Um imóvel preservado aqui no centro, 17 mil reais de IPTU. 17 mil. É um valor significativo. Se você pensar 10 anos, 170 mil, 20 anos, né? 340 mil, quer dizer, o negócio começa a crescer. Agora, e se a gente criar a possibilidade de dizer assim, vamos fazer o seguinte, você vai deixar de pagar esses 17 mil por ano. E o que nós estamos pedindo em troca? Que o seu imóvel esteja preservado. É isso que nós estamos pedindo em troca. Mas como? E aí agora vai uma tabela, vamos lá na tabelinha. Um imóvel de grau 2, o grau 1 é aquele tombado, são poucos, né? Mas o grau 2, que é bastante comum, e o grau 3, bastante comum. O grau 4, como eu disse, é só registro, então não entraria nisso. Os imóveis, então, por exemplo, teriam de 70% a 90% de isenção. 90%. Por exemplo, se ele tiver... Tem várias possibilidades de você conseguir essa isenção. Uma delas é que ele esteja muito bem conservado. Muito próximo da originalidade. Pintado com cores adequadas. Mantidas as paredes internas, as janelas de forma adequada, preservado. Que você entra e fala assim, puxa vida, esse imóvel aqui, olha que beleza, um imóvel conservado. Isso é valorizar o patrimônio. Se o seu imóvel estiver próximo disso, essa tabela é progressiva. Então, ela vai de 70% até 90%. Se estiver muito conservado, 90%, beleza. Mas você disse que pode chegar a 100%. Pode. Tem mais 10% que você pode ganhar de isenção se você for dar um uso noturno para aquele imóvel. Vamos imaginar que você queira montar um restaurante. Vai abrir à noite. Porque a gente quer que o centro reviva. Seja ocupado. Então, se você for abrir um negócio, ou alugar para um negócio, que funcione à noite, você tem esse ganho a mais também. Porque a gente vai ter um imóvel preservado, sendo utilizado e trazendo mais vida para o centro. Qual outra hipótese? Se você for morar nele, a residência é fundamental para o centro da cidade. As pessoas voltarem a morar no centro. E aí, se ela mora no imóvel, ela também pode chegar a 100% de isenção. Estão entendendo como que é a proposta? Os detalhes, como eu disse, depois nós vamos chegar, vamos discutir. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, etc. Mas a proposta inicial é imóveis preservados,
tenham uma escala de isenção que possa chegar até 90% e podendo chegar no 100% se for uso noturno, se for para residência, ou seja, coisas que nos interessam porque a gente quer ocupar o centro. Tudo bem? Vamos lá na proposta. O mesmo vale para imóveis de grau 3, só que imóveis de grau 3, você tem mais uma flexibilidade, né? Você pode fazer algumas adequações no imóvel um pouco mais ousadas. Então, nesse caso, não é preservar o imóvel quase que original, mas você também tem incentivo para isso. E se você, por exemplo, hoje em dia a gente vê alguns imóveis sendo reformados, sendo restaurados e tal, dando condições de acessibilidade, permitindo que aquele imóvel seja agora de uso modernizado. Puxa vida, é isso que a gente quer. E você também tem incentivo para isso. Um outro exemplo, você vai fazer a lojinha no seu imóvel. Por favor, tire da frente da sua lojinha, da fachada, aquela coisa ridícula de propaganda, que aquilo é ridículo. Pare de achar que você é a Casas Bahia para pôr aquela coisa feia lá na frente, tirando a fachada do imóvel. Tem recursos muito melhores, você vai deixar sua fachada bonita, põe uma placa penduradinha ali, bonito, bacana, harmonioso. Para de ser essa ideia de que parece que você tem que pular no consumidor. Isso acabou. Agora, consumo de centro de cidade é experiência de compra. Quem não entender isso vai falir. Você achar que você abre uma loja, joga propaganda em cima das pessoas e elas vão entrar na sua loja, você não entendeu o que aconteceu no mundo nos últimos anos. O varejo mudou. Ou você faz uma experiência de compra de qualidade para o seu cliente, ou ele não vai na sua loja. Agora, se ele entra numa loja bacana, preservado, legal, fala, opa, aqui é gostoso ficar, aqui me dá uma experiência legal. É isso. Senão ele vai comprar pela internet. Ou vocês não entenderam isso? Né? O Beto Pena está aqui, um especialista nisso. Quantas vezes nós já discutimos a experiência que nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo está discutindo isso. Experiência de compra. Então a gente quer que o nosso centro tenha boulevard em todos eles, os imóveis preservados, plaquinhas pequenas para dizer que ali é um comércio. Fica bonito. Entendeu? Tira aquelas coisas horrorosas que tapam, que escondem a fachada. Para de querer pintar o seu prédio azul, o prédio do lado de branco, o prédio do lado de amarelo. Pinta o prédio todo uma cor só. Parece que se você aparecer mais que os outros, vai entrar alguém na sua loja. Pare com isso. Pega aquela esquina da Casa Hadi. Aquilo vai ficar lindo se aquilo for bem pintado, harmonioso, com um monte de loja embaixo. Hoje você passa lá, você nem percebe a beleza daquilo. Por quê? Porque essa coisa, põe tudo, pinta de cor. Eu quero me destacar. Mudou. Você vai quebrar a sua loja desse jeito. Vai quebrar o seu negócio, se você não entender isso. Então, nós estamos querendo propor isso para as pessoas. Tá certo? Então, você vai usar isenção de imposto, vai usar à noite, vai ser residência, beleza, você pode chegar até 100% de abatimento. Outra coisa, outra diretriz, pode passar, isenção tributária, outras formas. Criar uma cartilha com conteúdo de parâmetros e requisitos para os prédios históricos ou preservados. Por que criar uma cartilha? Para que a pessoa fale assim, o que eu preciso fazer para chegar e pleitear a isenção de imposto? Aí a gente cria uma cartilinha dizendo, olha, você precisa manter a originalidade, por exemplo, das janelas, as paredes internas, enfim, você esclarece para a pessoa o que ela precisa fazer no imóvel para ela poder pedir a isenção e conseguir. Tá certo? Porque se a gente não tiver essa clareza, fica uma coisa solta e parece aquela brincadeira do tá quente, tá frio. E agora? Não, tá quase. Eu acho que se mudar ali melhora. Aí muda. Não, e agora? Não, agora ainda precisa. Sabe? Então a gente tem, é assim. Se você fizer isso, pode vir aqui que nós vamos dar isenção. Outro. Criar uma comissão para avaliar o imóvel e definir
percentual da isenção. Por quê? Eu, por exemplo, não sou um técnico da área. Eu não tenho a menor condição de avaliar se um imóvel está ou não mantendo a sua originalidade. Eu não consigo. E a maioria de nós não consegue. Mas se a gente tiver um grupo técnico, representantes da Associação dos Engenheiros, representantes da Prefeitura, membros do COMPAC, enfim, a gente criar um grupo que diga o seguinte: vocês vão dar o parecer e dizer que nível, vamos supor, que nível está aquele prédio de preservação. Olha, esse prédio está num nível que merece uma isenção maior. Nós vamos ter um parecer, volta lá, tem que ter um parecer dessa comissão, um parecer do COMPAC, como é hoje. Se você vai fazer uma intervenção no imóvel, você não tem que ter... O COMPAC tem que apreciar o seu projeto. Isso vai ser mantido. Depois dessa comissão, vai e o COMPAC, que reúne a sociedade, diz assim: não, realmente essa avaliação está legal, esse imóvel merece 90% de isenção. O que ele vai fazer lá? Um restaurante, opa, vai abrir à noite? Vai. Mais 10. De forma objetiva, porque se tiver subjetividade, vira um negócio assim: eu consegui, o outro não conseguiu. Então nós queremos que seja uma coisa objetiva. Os critérios sejam objetivos e tenha a isenção do grupo, a comissão seja isenta. Por isso formado de pessoas de vários setores, para que seja isenta e dizer: esse imóvel realmente merece. Volta lá. Criar critérios, é isso que eu estou dizendo, critérios para o enquadramento do grau. Perceberam que só agora nós estamos começando a discutir o grau do negócio. Primeiro vamos pensar no uso dos imóveis, de como eles vão ser legais, de como nós vamos valorizar o nosso centro, de como as pessoas vão gostar de andar no centro vendo esses imóveis, de como nós vamos atrair turismo e público para isso. Aí agora podemos discutir se o seu imóvel está no grau 1, grau 2, grau 3, enfim. E, por fim, a administração municipal priorizar a locação de prédios. Isso é uma coisa interessante também. Serviço de utilidade pública. Um Onix branco, placa FNN 0955, está atrapalhando a saída de um carro. Onix branco, placa FNN 0955. Bom, volta lá então, por favor. O que nós estamos propondo com essa diretriz? Nós queremos que a Prefeitura diminua o número de imóveis alugados. E para isso, a gente tem que pensar no futuro bem próximo, criar espaços para administração, ocupar, fazer sedes maiores, enfim, para você reduzir o gasto. Porém, existem alguns serviços que precisam ficar no centro, até porque a gente não pode tirar do centro esse serviço, porque vai contribuir para o centro ficar abandonado. Então, a gente quer que o centro seja vivo. Então, alguns serviços da Prefeitura, principalmente de atendimento ao público, podem funcionar no centro. É mais fácil de chegar, a pessoa pode ir numa repartição pública, resolver um problema, entrar na loja, tomar um sorvete, etc. E o que nós estamos propondo? Nesses casos, dar preferência para a locação de imóveis preservados. Então, que as repartições públicas possam ser, o máximo possível, funcionarem em prédios preserváveis. Claro, o proprietário vai ter que adequar, resolver a questão de acessibilidade, principalmente. Hoje existem uma série de exigências, mas ele vai poder reformar o seu imóvel, restaurar, enfim, deixar pronto, e a Prefeitura vai alugar um imóvel. Ela precisa de um imóvel de 300 metros quadrados para fazer uma repartição pública. Nós não podemos obrigar que só seja esse, né? Não pode obrigar que só seja, porque daí você cria um direcionamento, mas nós podemos criar uma lei, essa diretriz se tornar uma lei dizendo o seguinte: que a primeira tentativa de encontrar aquele imóvel seja um imóvel preservado. Não tem um imóvel preservado que atenda a necessidade dessa secretaria. Ok, então tudo bem, então aí vai procurar outro imóvel. Mas, na medida do possível, usar imóveis preservados. Nós vamos ter muitos imóveis alugados,
a pessoa vai poder se sentir estimulada, porque ela vai saber que, se ela fizer esse imóvel aqui serve perfeitamente para uma repartição pública. Ele sabe disso, o empreendedor sabe o que ele tem. Ele vai se estimular a deixar o prédio apto para isso. Então, é uma mudança também de cultura. Para que a gente tenha... Imagina, você vai fazer um serviço, vai lá no imóvel preservado, bonito, é a nossa história que está ali, etc. E o proprietário também está tendo vantagem, porque ele consegue alugar aquilo. Né? Deixa de ser, como eu disse, um mico na mão dele. Porque para nós é interessante. Então, essa seria outra proposta de... Pode voltar lá, por favor? Outra proposta de incentivo. Termina aí, né? Termina aí. Bom, então vamos lá. Falamos dos parâmetros, falamos do nosso objetivo de regularizar de forma mais próxima da justiça e falamos de incentivos. Incentivos. Para que a pessoa fale assim, puxa vida, mas então se eu tiver isso, vale a pena eu gastar para deixar o meu imóvel em condições. Vale a pena. Não é mil maravilhas, mas é melhor do que hoje. Somado a essa questão da prefeitura da preferência, somado ao fato que se a gente começar a ocupar melhor o centro, aquele seu imóvel vizinho, você tem dois imóveis, um vizinho do outro, os dois são preservados. Um reformou, ocupou, começa a valorizar o do outro também, do lado. Opa, pera um pouquinho, tem gente vindo para cá, já começa a despertar o interesse de montar alguma coisa ali. É assim que funciona. Uma coisa puxa a outra. A economia precisa, a gente tem que entender esse processo, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Eu vou abrir a palavra e eu quero eu falei que eu ia contar isso porque é uma coisa interessante. Ali perto, a secretaria nossa de desenvolvimento fica na esquina da 13 de maio com a Paissandu. E antes de chegar na secretaria, ao lado do prédio do edifício, ali tinha um prédio caindo aos pedaços, já abandonado, caindo, quebrado. E agora eles estão mexendo. Aí eu fui estacionar ali e falei, mas o que vocês estão fazendo aí? Ele falou, nós estamos fazendo kitnet para os estudantes da faculdade. Eu falei, é isso que as pessoas têm que entender nessa cidade. Até então aquilo estava jogado às traças, não tinha interesse. De repente, a UNOeste vai montar um campus gigante com 14 cursos, vai trazer um monte de aluno para cá. E esses alunos vão precisar ficar em algum lugar. E aí o empreendedor falou, opa, pera um pouquinho. Tem um negócio chamado kitnet, que os estudantes, toda a cidade, eu morei em Marília, fiz faculdade em Marília, por exemplo, lá muitas kitnets. Então isso aí é legal. O que aconteceu? Tá pegando um imóvel que estava abandonado, transformando ele num conjunto de kitnets, e os alunos vão chegar com a faculdade e ele vai ter um negócio viável. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente tem que começar a enxergar esses passos pensando no desenvolvimento como um processo. A região do território do Calçado, que para nós é uma região que vai crescer muito, lá ao lado do território começou a construir há alguns anos um hotel. Naquela época se imaginava que os compradores de calçado ficariam naquele hotel para comprar ali. De repente o calçado teve uma queda, essa realidade mudou, a internet entrou na história, o que aconteceu? Parou a obra. Por quê? Porque para aquilo mais não tem público. Agora que tem a faculdade, agora que o hospital da Unimed está sendo construído, o que o empreendedor viu? Opa, vamos retomar a obra, por quê? Porque agora eu vou ter demanda nessa região. É assim que funciona o desenvolvimento. Então a gente tem que enxergar, e eu queria dizer isso, porque no caso do patrimônio histórico, se a gente começar a dar esses passos de incentivo, na medida em que a gente vá ocupando mais esses imóveis, eles vão se valorizando mais. As ruas que eles estiverem vão se valorizando mais. Então, esse processo que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Que é isso que a gente acredita e nós temos convicção de que isso vai fazer Jaú se desenvolver. Já vem fazendo Jaú se desenvolver. Não é à toa que nós, nos últimos anos, conseguimos estar entre as 100 melhores cidades do Brasil para se investir. Só que agora nós temos que criar as condições para o investimento fluir. Tá certo? Se o empreendedor quer montar uma loja num prédio preservado, hoje qual a vantagem que ele tem?
Então, nós precisamos dar condições para ele se estimular e vir aqui trazer o dinheiro. E o daqui também investir. Então, essa é a ideia. Eu queria que vocês tivessem isso em mente para a gente poder fazer o debate. E agora a palavra está aberta, a gente vai deixar o tempo de 3 minutos como uma média, para a gente poder ouvir o máximo possível. Qual a opinião de vocês sobre essas propostas? Se elas são razoáveis, se elas têm que mudar, se tem outras coisas para fazer, sobre esses pontos especificamente. A palavra está aberta. Como eu disse, é uma ata digital e a gente grava, de preferência que viesse na tribuna. Se você falar, mas eu fico acanhado, quero falar daí, a gente leva um microfone. Mas fale pelo menos com o microfone. Pode ser, por favor, da tribuna. Ou da tribuna, ou daí com o microfone, porque a gente precisa gravar tudo isso. Pode ir se inscrevendo. Jonathan, você está aí? O Jonathan está lá, pode passar, pegar o nome de quem quer se inscrever, para a gente se organizar. Vamos ver se o máximo possível de pessoas participam. O meu nome é Antônio Aparecido Drago. Eu estive 46 anos em São Paulo, 41 anos só na CEAGESP. Estou aposentado já há 10 anos. Senhor Carlos Ramos, eu tenho matéria porque essa questão de preservação de imóveis, grau 1, grau 3, eu vejo que essa discussão se arrasta um bom tempo. Eu tenho aqui uma matéria, Vossa Senhoria está aqui com o Borgo, em 2008. Depois houve outra etapa do Charles Sartori, vereador Charles Sartori, que hoje ele não foi reeleito, né? Uma votação aqui de 25 de 2 de 2015. Foi aprovado por 9-8, votação apertada. E parece que essa situação parece que não anda, né? A minha intenção, que nem eu tenho um imóvel na rua Paysandu, na rua Saldanha Marinho, 1026. De frente à casa que pertence ao José Rafael Toscano, que leva o nome do Museu Municipal. E eu entendo que deve ser preservado os imóveis do quadrilátero central da cidade. Eu tenho aqui, eu guardei matéria, quais seriam esses imóveis do quadrilátero central? Maró Gugel tem 17 imóveis, Campos Sales tem 16, Edgar Ferraz 25, Lourenço Prado 53, Major Prado 40, Marechal Bittencourt 26, Rui Barbosa 21, Tenente Lopes 23, Visconde Rio Branco 46, aliás. E segundo escalão eu colocaria Campos Sales seria o segundo escalão, o Paysandu, quem tem no Bocaiúva, e os demais iriam para o terceiro escalão, certo? Eu entendo que nem o meu imóvel, ele devia ser excluído dessa listagem, grau 3. Porque tem imóveis hoje que a pessoa não pode nem construir uma garagem, certo? Tem mais um minuto, né? Inclusive, hoje eu tirei uma foto, a hora que Vossa Senhoria quiser ver, porque questão de ética eu não vou citar, certo? Então a pessoa, o que faz? Derruba metade do imóvel e faz uma edificação no fundo. Se isso estiver legalizado, então a Prefeitura deve sancionar essa lei, certo? Quanto à isenção também, às vezes fala o grau 3, tem que ser preservado a fachada. Aí não fala que você tem que pintar o imóvel inteiro. Que nem as janelas. A janela tem que ser necessariamente de veneziana. Se você quiser colocar uma janela de vidro, eu vi muitos imóveis aqui em Jaú. Tem outra casa, na rua Mauro Buchel, como fez a janela pequena, não pode. Então isso vocês têm que levar em consideração. E para que haja essa, como se diz, essa liberalidade também. Bom, essa é a minha conclusão, tá? Então, só para finalizar, eu morei no Pouso Alegre aos 21 anos, fui para São Paulo com 21 anos, estou voltando agora. Mas nunca deixei os laços de Jaú, certo? Às vezes, não fazer daqui mesmo, em cima até do que o cidadão falou, existe a questão da preservação histórica é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu que estou há mais de 20 anos no mercado, é difícil você achar que você vai dar uma destinação
e você vai achar uma vocação para aquele imóvel que ninguém antes ocorreu a ninguém antes, entendeu? Tem pessoas que estão aqui há muito tempo. Eu sou um deles. O que eu quero dizer assim, você pega alguns exemplos. Tem alguns imóveis, sobretudo na região central, que eram imóveis residenciais. Quando é aprovado um projeto comercial, eu vou citar 2 exemplos que o objetivo ele não foi atingido. Por quê? Porque ficou uma coisa estranha. Eu não sei nem se preservou o patrimônio, mas comercialmente ficou inviável. Eu digo isso por quê? Porque as locações ali, elas não se fixam, elas não permanecem. O sujeito entra, fica um pouco e sai. Por quê? Porque o imóvel não atende. Você pega, por exemplo, o imóvel da Marechal Bittencourt, aliás, desculpa, da Campos Sales com a Edgar Ferraz. Foi feita uma reforma tremenda ali. Ficou com uma escada imensa. É uma coisa, assim, totalmente anticomercial. Infelizmente é. Você vê que entra um inquilino, sai, entra um inquilino, sai, entra um inquilino, sai, e não se consegue. Você imagina o volume de recursos que foi investido ali, né? E aquele imóvel, infelizmente, ele não conseguiu performar. Outro exemplo que eu posso citar, na Marechal Bittencourt tem uma casa que é na esquina com a Lourenço Prado. Também foi feita uma reforma, ficou com uma laje no meio da janela. Esse é outro imóvel, que são 2 esquinas extremamente comerciais, mas que acabaram sendo subaproveitadas, que eram justamente esses imóveis residenciais, que foi adaptado um projeto comercial ou não residencial, que no meu modo de vista não atingiu nenhum objetivo nem o outro, né? Esse que eu acho que é o medo. E nesse caso, só para fazer uma pergunta, eu fiz uma consideração, agora só fazer uma pergunta. Nesse caso desses imóveis, poderia se criar, por exemplo, com uma esquina extremamente valorizada como essas 2, se criar uma espécie de indenização para ser possível a demolição, tendo em vista que o imóvel, a esquina seria uma esquina comercialmente muito atraente, e esse imóvel e essa preservação ia gerar um subaproveitamento muito grave no imóvel, né? Esse é um ponto. E através de uma comprovação, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma rede que quer colocar esse tipo de planta, de projeto ali. E muitas vezes esse projeto prevê até um recuo de estacionamento. Ele vai ser perfeitamente adaptável às novas legislações. E vai ser comercialmente muito mais atraente, entendeu? Muito obrigado. Alô, Ayrton Troijo, secretário, o senhor explanou muito bem, né? A gente está muito feliz com os conhecimentos que o senhor, nem engenheiro nem arquiteto, e tem toda essa capacidade de... Mas o senhor está imbuído realmente o senhor falou no começo, né? Atrair indústrias para Jaú, não tem terreno grande. A gente tem experiência de algumas cidades aí que acabou com os loteadores. Basta taxar o IPTU mais caro para quem só tem terreno e fica aguardando a oportunidade para subir no mercado. Quem tem loteamento aprovado e não pôs à venda em 1 ano, tem que ter uma sobretaxa de multa, porque é especulação. E várias indústrias que a gente conhece, por que você não vai para Jaú? Porque lá o terreno é muito caro. Só tem algumas pessoas que têm em torno da cidade. Então, por que Ourinhos acabou com o loteador? Por que acabou? Porque taxou o terreno. Tem que vender rápido, gente. Tem que movimentar o terreno a baixo preço. Por que o senhor, como secretário de Desenvolvimento Econômico, não é pertinente tomar essa atitude junto com o prefeito, com a Câmara Municipal e acabar com essa especulação imobiliária que atrasa a nossa cidade? Que nossos filhos, nossos netos não vão ter emprego daqui a um determinado tempo. E eu dou algumas sugestões para o patrimônio histórico.
Por exemplo, eu gosto de coisa velha, em casa eu guardo, não vou falar especificamente no meu caso, em relação aos meus imóveis que estão tombados, mas da mesma forma que o senhor falou da taxa de impermeabilização, tem alguns imóveis em Jaú que estão próximos a hospitais. Quantos hospitais nós temos na cidade? Amaral Carvalho, Santa Casa, agora tem a Unimed. A Unimed vai ter um espaço bom porque foi projetado para isso. Os hospitais nossos foram engolidos pelo desenvolvimento econômico e é difícil. Por que não liberar aquelas casas antigas próximas aos hospitais para fazer casa de apoio, para fazer clínica de fisioterapia? Imóveis, patrimônio histórico, não tem acessibilidade. Não adianta derrubar uma parede, porque a gente sabe que tinha porão, é anti-higiênico, né? Nós estamos diante agora dessa epidemia, né? E que pode a qualquer momento vir até aqui, está vindo, né? E a gente sabe que se o tratamento for crítico, vai ter que ter oxigênio. Aonde que vai essa turma receber oxigênio? Se o paciente tiver que receber oxigênio. Nós temos um número determinado. Não cresceu em torno dos hospitais, as clínicas não prosperaram, né? Então essa seria a sugestão. Nos patrimônios, casas próximas a hospitais, que eu chamaria de locais de interesse público, que fosse feita uma reavaliação desses imóveis. Não interessa se é grau 1, grau 2, grau 3. É bonito ver, eu concordo, nós temos que preservar. Mas tem algumas áreas que tem que tomar uma atitude. O empresário tem. E é muito pouco, todos esses incentivos que o senhor colocou, é pouco ainda para quem tem um imóvel. Nós temos aqui algumas pessoas aqui que têm, lógico, seus interesses, eu não estou falando no genérico, mas é muito pouco ainda. Quem sabe o incentivo de um banco que tem a folha de pagamento da prefeitura, incentivar o patrimônio histórico. Quem sabe a Secretaria de Comunicação Social divulgar o histórico de Jaú e montar um tour turístico, como em outras cidades que exploraram esses imóveis turísticos. Então, não é uma secretaria que vai conseguir que tudo isso aconteça. É um conjunto de fatores, né, que a administração pública tem que pensar de forma empresarial. Não podemos mais apadrinhamentos políticos, porque nossos filhos e nossos netos correm sério risco de não voltarem para a cidade de Jaú. Obrigado. Agradeço. Eu vou, só para a gente não perder o fio da meada, eu só vou responder rapidamente esses três, aí a gente faz mais três, assim, porque senão depois fica muito distante para responder e perde um pouco o sentido, né? Em relação à primeira proposta do quadrilátero central e reclassificação, é o que eu disse, nós vamos chegar nesse debate. Nós vamos ter que chegar nesse debate. Tanto da reclassificação da lista, aquilo que eu disse, quanto de qual o perímetro histórico, tudo isso nós vamos discutir. Então, assim, a proposta que o senhor trouxe será discutida, é pertinente. Só que antes de chegar nisso, a gente quer primeiro discutir incentivos, uso, tá certo? Por quê? Porque hoje, realmente, não no seu caso específico, não estou citando, mas muita gente hoje não vê vantagem, mas se começar a ver, ela vai preferir investir. É isso que a gente acredita. Então, primeiro a gente quer trazer os incentivos, tentar de alguma forma ir ajudando, e aí depois vamos fazer a discussão da reclassificação no momento com outro ânimo, digamos assim. Em relação à proposta do João Pacheco, de indenização de derrubada, eu acho que, como eu disse, tudo que está sendo dito está registrado, a comissão vai avaliar, nós vamos discutir com a sociedade, é isso que nós estamos fazendo. Se a sociedade entender que isso tenha que ter uma previsão, que isso seja razoável, se os vereadores depois entenderem isso, quer dizer, nós não estamos impondo, nós estamos muito abertos a fazer aquilo, a buscar consensos. Na medida em que a gente encontra os consensos, a gente se une neles. Essa é a proposta. Então, podemos discutir. Mas, nesse momento, a gente não tem uma resposta para isso. Mas é uma coisa que pode ser discutida. E, em relação à intervenção do Troijo, são dois pontos, né?
Primeiro, em relação ao IPTU, sabe o que acontece? Já existe a previsão do IPTU progressivo. Né? Tem que fazer valer. Já existe. O IPTU progressivo pode encarecer até 15% ao longo do tempo. Está na lei, inclusive no plano diretor. É só pegar lá o plano diretor de 2006, está lá previsto como diretriz. Só que tem que ser regulamentado, né? Regulamentar isso e fazer valer. Desculpa. Eu estou te dizendo que já existe a previsão. Eu acho que essa discussão nós temos que fazer também. Né? Eu concordo. Aliás, eu concordo desde quando eu era vereador aqui. Uma das coisas que eu votei contra o plano diretor em 2006 e votei contra a revisão em 2010, entre outros fatores, porque eu defendi que existisse IPTU progressivo. Que existisse não, que saísse do papel, né? Mas é uma briga que nós vamos ter que comprar tudo junto. Bom, então, e em relação aos imóveis, muito bem colocado. Os imóveis no entorno do Amaral, talvez mais na Santa Casa, a região tenha talvez mais. Eu acho que essa é a visão que a gente tem, de usar esses imóveis. Aqui perto do Amaral Carvalho, sobretudo, nós temos uma realidade que a gente tem que enfrentar, que são das casas de apoio e pousadas. Só que nenhuma dessas pousadas, ou talvez uma, elas não são nem quadradas, elas não atendem nem o que os órgãos oficiais de turismo exigem. Então nós temos que fazer com que essas pousadas virem pousadas de verdade, sabe? Que tenham condições de receber as pessoas, de dar um bom serviço para as pessoas, etc. Então aquela região ali, ela tem que ser ocupada dessa forma, tem que estimular os imóveis dessa forma, e também o uso, como você disse, de serviços de saúde. Perfeito, perfeito, é isso aí. Aí nós vamos chegar junto. Não tem nada está fechado. Nós estamos falando da mesma coisa. Bom, vamos abrir o Dalbol, por favor. E aí quem quiser também vai se inscrevendo. A gente vai, assim, bloquinhos de 3, a gente adianta. Alô? Alô, boa noite a todos. Em relação às isenções, aos incentivos, na comissão que foi criada na gestão passada, foi proposto também ou a isenção total, ou o que for legalmente previsto, o município abre mão completamente ou parcialmente do ITBI, na venda que isso tinha sido colocado. As porcentagens estão dentro do que... Tirando o acréscimo de quem usar o imóvel noturnamente ou como residência, ter esse acréscimo de 10% a mais, aí seria o 100%. E também a isenção, o que for legalmente viável, do ISS, para quem usa comércio. Isso tinha sido proposto já também. Eu tenho aqui, em relação... Não abrange só patrimônio histórico, mas tem algumas coisas que o Truíjo falou, que também foi proposto lá atrás. Desde bastante tempo já a gente discute, até na associação, formas da gente viabilizar a boa convivência no centro da cidade, e o patrimônio histórico ele faz parte disso. Vou ler, se eu estourar o tempo, paciência. Então seriam as propostas, no caso da audiência pública que teve lá atrás, aplicação imediata e de médio prazo. Isenções fiscais, que a gente acabou de falar. A regulamentação da transferência de potencial construtivo, que é previsto já no plano diretor e também não foi regulamentada ainda, que isso daria uma vantagem para quem é proprietário, tanto de prédio que seja patrimônio histórico, quanto de prédio que não seja, mas esteja no perímetro histórico. É possível essa transferência de potencial construtivo, porque ele está numa área onde não pode haver verticalização, ele vai vender esse potencial. Então, isso já é previsto no plano diretor.
Aplicação do IPTU progressivo para lotes e prédios fechados, abandonados, históricos ou não, que tem a ver com o que o Troijo falou, históricos ou não, cuja prática comprovadamente seja para fins especulativos. A gente conhece uma cacetada de prédio que está aí fechado e a gente sabe que seria muito fácil para quem é proprietário arrumar ou dar um uso para o prédio. Patrimônio histórico ou não. Negação de alvarás para demolições também para os prédios sem interesse histórico, em que não haja compromisso firmado de execução sequencial de novas construções, para que não haja prática da pseudo-facilidade de venda da terra nua, lembrando que os imóveis devem cumprir função social. Virou moda na cidade, tem uma casa lá velhinha, derruba ela e larga aquele puta mato no meio da cidade. A gente tem um monte aqui na área central. Não, porque noia entra. Pô, a questão dos usuários de droga é uma questão de saúde pública que deve ser resolvida, é grave, não é simples de ser resolvida. Mas a gente tem déficit de moradia, a gente teve agora uma enchente grave, que não sei exatamente o número de pessoas que ficaram desalojadas. Essas moradias que estão aí servindo de ou abrigo para morcego, para andorinha, ou sei lá o quê, pode muito bem ser uma moradia que tenha me fugiu o termo agora, quando algum órgão público, um subsídio do município para o aluguel social. Isso poderia ser feito, deveria ser feito. A adoção do programa Oficina Escola de restauro, trazer adolescentes em risco social para que aprendam restauro. A gente tentou trazer isso junto da associação e acabou não virando, mas a possibilidade ainda existe. Regulamentação da publicidade e despoluição visual. Chamamento para investimentos no perímetro histórico, tem a ver aí com incentivos também. O município de Jaú tem interesse que você utilize imóveis que façam parte do patrimônio para abrir negócio, para morar, para casa de recuperação e por aí vai. Existem várias alternativas. Apoio ao turismo rural e ecoaventura, estímulo ao retorno e ou permanência de residências visando a mescla intersocial em todos os seus níveis na área central, bem como de pequenos comércios e atividades laborativas. Implementação de ciclofaixas, instalação de bicicletários e adoção dos sistemas de aluguel compartilhado de bicicletas. Adoção de transporte coletivo, eu estou pondo o dedo porque a impressora ela não imprimiu numa parte, está quase sombra da letra. A implementação de ciclofaixa, bicicletário, adoção do transporte coletivo de menor porte, lotação reduzida, movidos à eletricidade, bem como incentivar a adesão dos frotistas ou taxistas a carros elétricos. Alargamento das calçadas, o boulevard, na área central comercial. Diminuição das vagas de estacionamento nas vias centrais e criação de bolsões mais afastados, respeitando o máximo do distanciamento que seja legal e adequado. A diminuição dos carros atrapalha para quem quer parar na frente da loja, mas ela melhora assustadoramente a qualidade de vida do pedestre, diminuindo a poluição e mais outros fatores. Aplicação em longo prazo. Projeto criterioso de arborização, paisagismo para toda a área, criterioso de arborização e paisagismo para toda a área urbana. Aterramento da fiação hoje aérea em toda a área central. Isso aqui é prazo para a longo prazo. Mas deve ser começado deve ser pensado agora. Regularização e padronização dentro das normas de acessibilidade das calçadas. Substituição da cobertura asfáltica por blocos intertravados e permeáveis.
ruas de tráfego médio e leve. Implementação de iluminação com postes que remetam isso na área central, por exemplo, da Praça da República, postes baixos que iluminam mais proximamente o passeio público e postes mais altos que dão uma amplitude maior para a iluminação. Pactuar com o Estado e União compromisso para o trazimento de trem turístico, que seria uma proposta que já bem antiga. Requalificação urbana da região da estação rodoviária, Armazém, que já, se a gente vier de fato a vinda do teatro para cá. Renaturalização do Rio Jaú e córregos da cidade, tirar a cobertura de concreto em cima, por exemplo, lá na Avenida Franciscães, e voltar a mata ciliar. Obviamente que são propostas que podem e devem ser acrescidas de outras mais. Estas são as que a gente propôs na época. Quanto às reformas nos prédios históricos, todas elas passam pelo COMPAC. Até o presente momento não houve nenhum impedimento de nenhuma obra que quiseram executar. Ele foi embora. Quanto à possibilidade de derrubar um prédio, porque ali vai haver um investimento fantástico, tem inúmeros outros prédios que também poderiam ter um investimento fantástico e não tem interesse histórico nenhum. Poderiam ser nesses prédios. Quanto à proposta do Troíjo para utilizar os imóveis antigos que sejam vizinhos a hospitais, a possibilidade de adaptação desses prédios, o senhor citou que o porão é insalubre, qualquer adaptação necessária para que o prédio tenha a utilidade de uma clínica, por exemplo, elas são viáveis. Tem uma clínica pertinho ali da Santa Casa, que foi completamente adaptada para ser um consultório médico e atende todas as normas. Então, é possível que se utilize um patrimônio histórico, mesmo que as exigências de acessibilidade ou de saúde pública assim o exijam. É perfeitamente possível adaptar. Obrigado. Certo. Quem quer fazer uso da palavra? Ninguém mais? Vereadores, técnicos da mesa, alguém mais? Ninguém? Tranquilos? Fechamos? Podemos fechar? Nós estamos tranquilos. Bom, então só vou dar um retorno aqui para as propostas, agradecer o Dalbó pelas propostas. Só lembrar, eu até anotei, de fato, também está previsto a questão da isenção de TBI, para que a gente estimule o comércio desses imóveis, né? Então, o empreendedor que venha para cá, já pode comprar e a gente diminuir a taxa, diminuir ou isentar o ITBI. E também do ISS. Você sabe que o ISS, eu acho que nós precisamos urgentemente, e isso, a gente fez o planejamento estratégico a partir do Conselho de Desenvolvimento, e existem alguns setores que a gente vislumbra como setores com capacidade de crescimento. E nós precisamos urgentemente fazer uma discussão sobre o imposto sobre serviço, dando incentivo para esses setores que a gente diagnosticou como promissores. Então, nesse sentido, o uso do imóvel está, de alguma forma, combinado com o setor de uso. Por exemplo, isso que citou o Troíjo.
Vamos imaginar, hoje a saúde, nós detectamos que a saúde é um setor promissor. Hoje nós empregamos mais de 5 mil pessoas de carteira assinada, pagando melhor do que outros setores. Nós vamos ter um acréscimo nos próximos anos aí significativo de mão de obra. Hoje, para vocês terem uma ideia, o calçado emprega 4.500 pessoas e a saúde emprega 5 mil. Então, por exemplo, a saúde é um setor promissor. Nós vamos ter mais 500 vagas diretas com o Hospital da Unimed, mais vagas indiretas, etc. Então, a gente pode combinar, por exemplo, se você vai montar uma clínica ou, sei lá, algum serviço ligado ao setor de saúde, ter uma isenção ou um abatimento de ISS. E se for num imóvel preservado, ainda mais, entendeu? Criar algum mecanismo para que a gente possa estimular a ocupação deles com esses setores que nos interessam. Por exemplo, o setor de saúde pode perfeitamente funcionar em imóveis preservados, como você bem disse, né? Não é como uma indústria. Então, assim, é um setor promissor, vamos incentivá-lo. Tem um outro setor que a gente está discutindo, o setor de TI, tecnologia de informação. Nós fomos fazer um mapeamento, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui na cidade no setor de TI. Nós temos empresas aqui que ninguém está dando bola, nem conhece, que já valem 50 milhões, 60 milhões de valor de mercado, quando eles abrem startups que já valem isso. E, por exemplo, elas podem funcionar perfeitamente em prédios, porque eles só precisam de uma mesinha com computador e internet. Você entendeu? Então, por exemplo, o setor de TI tem que ser incentivado, então vamos fazer isso, também incentivá-lo. Então, acho que a gente tem que discutir esses incentivos dos imóveis combinados com incentivos a setores que nos interessam muito, que sinalizam capacidade de crescimento. Então, perfeito o que você colocou. E, viu, eu acho que a impressão nossa toda aqui, o que você está propondo é o sonho que nós temos que buscar, não é isso? Não é? Você falou do fio. É caro enterrar o fio? É caro, mas muda completamente o espaço, né? Muda completamente o espaço. E a gente fazer isso, planejar. Então, todas as propostas que você coloca aqui, as que já estão no plano diretor precisam sair do papel e as que não estão precisam entrar. Então, a gente vai, nesse processo aí, vamos, conforme for discutindo as coisas, vamos colocando isso. Bom, mais alguém? Ninguém mais? Sim. Então, eu só quero dar um recadinho aqui. Olha, eu vou passar um e-mail. Depois, se tiver dúvida, é o e-mail lá da secretaria. Pode ligar lá, procurar. O e-mail é sec.desecom@jaú.sp.gov.br. sec.desecom com n @jaú.sp.gov.br. Nesse e-mail, ou pode ir lá na secretaria, pode marcar de lá, a gente recebe. O que a gente gostaria? Que até o final do mês, às vezes você saiu daqui e falou, puxa vida, depois eu fiquei pensando e vi que tinha um negócio que poderia contribuir. Mande, certo? Mande por e-mail ou pessoalmente. Vá lá na secretaria e fala, eu quero deixar essa sugestão aqui. Para que a gente tenha... Porque isso acontece muito, às vezes... Você vai pesquisar depois o que uma cidade fez, o que a outra fez, e fala, puxa, isso aqui é legal. Então, até o dia 31, a gente vai estar recebendo, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse processo com essas propostas. Tudo bem? Era isso? Alguém mais? Quer comentar alguma coisa? Secretário? Não? Então, agradeço a participação de todos. Foi muito rica, eu acho que nós estamos num caminho muito bom, e uma boa noite e até a próxima audiência do Plano Diretor. Muito obrigado.